A vida das esposas do rei Salomão. Que tal viajar no tempo para conhecer uma das figuras mais fascinantes da história? Neste vídeo, exploraremos a riqueza, a sabedoria e os desafios da vida do rei Salomão, uma das personalidades mais emblemáticas da era bíblica. Nosso foco será a vida dentro de seu majestoso palácio e templo, destacando como ele administrava um reino de poderosas alianças e como suas 1000 esposas e concubinas viviam em meio ao luxo e às contradições. Com base em relatos bíblicos e evidências históricas, mergulharemos em sua vida cheia de glória, mas também marcada por fraquezas humanas, uma trajetória que ainda hoje nos ensina lições valiosas. Mas antes, aproveite para deixar seu like e se inscrever no canal. Salomão reinou no século X a.C., em um período de grande prosperidade e projeção internacional para o reino de Israel. Jerusalém, sua capital, era não apenas o centro político, mas também o coração religioso. Foi sob o governo de Salomão que Israel atingiu o auge de sua glória, tornando-se um modelo de sabedoria e riqueza para os reinos vizinhos. O reinado de Salomão foi construído sobre a base sólida deixada por seu pai, o rei Davi. Sua promessa inicial de seguir as ordens de Deus e buscar sabedoria marcou um dos começos mais memoráveis na história da monarquia israelita. Porém, com o passar do tempo, Salomão se perdeu, comprometendo seu legado com escolhas que contrastavam com sua sabedoria inicial. O Templo de Salomão era uma construção grandiosa e única em sua época. Ele simbolizava a aliança de Israel com Deus e representava o ápice da fé do povo israelita. Feito de pedras cuidadosamente esculpidas, ouro puro e madeiras nobres como o cedro do Líbano, o templo era um local de adoração e admiração. No entanto, o Palácio de Salomão era ainda maior e mais extravagante. Sua construção demorou quase o dobro do tempo do templo, um reflexo do foco que Salomão dava à sua própria glória. O interior rebuscado, com decorações opulentas, jardins luxuriantes e salões espaçosos, destacava a riqueza extraordinária acumulada pelo rei. Era um palácio projetado para impressionar, mas que também refletia as contradições de sua fé e prioridades. Salomão tinha 700 esposas e 300 concubinas, um número impressionante até sob os padrões da época. Estas mulheres eram, em sua maioria, fruto de alianças políticas. Ao se casar com princesas de reinos vizinhos, Salomão garantia paz e parcerias comerciais, consolidando a estabilidade de seu império. Mas será que Salomão realmente conhecia cada uma dessas mulheres? Em um círculo tão vasto, era difícil que todas recebessem atenção pessoal ou se sentissem emocionalmente conectadas ao rei. Essa dinâmica muitas vezes gerava competição e isolamento para essas esposas que viviam sob as sombras do trono. Apesar do luxo e conforto que oferecia, o palácio podia ser um lugar solitário para muitas delas. A busca por atenção do rei e a adaptação a um ambiente repleto de culturas diferentes eram desafios constantes. Dentro do palácio, as esposas e concubinas tinham uma rotina definida. Muitas delas se ocupavam com tarefas administrativas da corte ou com a gestão doméstica. Além disso, tinham acesso a joias de luxo, vestes finas e banquetes deslumbrantes que exibiam o poderio financeiro do reino. A vida no palácio também era marcada por tradições como danças, celebrações e cerimônias religiosas. Contudo, esse glamour tinha suas dificuldades. A vida de quem compartilhava atenção com tantas outras mulheres estava cheia de ciúmes e intriga, especialmente pelo status de serem oficializadas como esposas do rei mais sábio e poderoso da época. Para as esposas que vieram de outros lugares, o choque cultural era inevitável. Cada uma trouxe consigo costumes e crenças que aos poucos foram deixando sua marca na corte de Salomão, contribuindo para um ambiente culturalmente rico, mas também espiritualmente desafiador. Uma das questões mais delicadas da vida marital de Salomão foi a introdução de práticas religiosas estrangeiras em Israel. Algumas de suas esposas eram de povos que adoravam deuses distintos. Por meio delas, esses cultos ganharam espaço dentro do próprio reino,
Esse pluralismo começou a influenciar Salomão, desviando-o de seu compromisso inicial com Deus. A influência espiritual dessas uniões era um reflexo das suas escolhas, que privilegiavam alianças políticas, mesmo que isso significasse comprometer sua fé. O que fez do rei um homem tão sábio também o tornou vulnerável. Sua curiosidade e desejo de agradar. No início, Salomão buscou agradar a Deus acima de tudo. Porém, à medida que absorvia diferentes culturas e sucumbia às pressões de alianças estratégicas, ele começou a negligenciar suas responsabilidades espirituais. As Escrituras relatam que Salomão construiu altares para outros deuses, uma prática que contradizia os mandamentos de Deus. Essa desobediência trouxe consequências não apenas em sua relação com Deus, mas também na força política e espiritual de seu reino. A história de Salomão nos lembra dos perigos do excesso. Ele acumulou mais riquezas, poder e esposas do que qualquer outro rei de Israel. Seu luxo e indulgência foram vistos como um símbolo do nível máximo de realização terrena, mas também como o motivo de sua queda. O acúmulo de bens, alianças e poder pode, muitas vezes, obscurecer o verdadeiro propósito. A sabedoria que Salomão tinha no início de seu reinado acabou sendo superada por sua busca incessante por mais. Apesar de seus erros, há muito o que aprender com a história de Salomão. Ele é um exemplo de como o equilíbrio e a fidelidade espiritual são cruciais. Sua trajetória nos alerta sobre os perigos do comprometimento da fé e dos valores pessoais em nome do poder e da riqueza. Além disso, ele nos mostra a importância da moderação e do foco em propósitos maiores. Sua queda foi um lembrete de que mesmo os mais sábios estão sujeitos a deslizes quando colocam suas ambições acima de sua espiritualidade. Salomão deixou um legado grandioso, tanto em sua contribuição material quanto nas lições intangíveis de sua vida. Ele é lembrado como o construtor do templo de Deus, como autor dos provérbios e de outros textos sagrados, e como um dos reis mais notáveis da Bíblia. Porém, sua história também nos alerta que nenhuma quantidade de sabedoria ou poder é suficiente sem a orientação divina. Essa dualidade entre sua grandeza e suas falhas faz de Salomão uma figura particularmente fascinante para refletirmos. O que podemos aprender hoje com as escolhas de Salomão? Podemos tirar conclusões importantes sobre a importância de priorizar valores duradouros em vez de riquezas ou status temporários. Sua história nos lembra que nossas prioridades e escolhas moldam nossa vida e o impacto que deixamos para os outros. Por fim, há algo de profundamente humano em Salomão. Seu desejo de tudo, sua perda e sua busca por significado. São aspectos que ecoam em muitos de nós, independente das eras. A vida no Palácio de Salomão era uma mistura de glória e complexidade. Por um lado, brilhava com a riqueza de alianças e luxo. Por outro, era marcada pelos desafios emocionais e espirituais de um homem que lutava para manter o equilíbrio entre suas realizações terrenas e sua fé. Salomão nos deixa lições que atravessam os séculos, oferecendo uma poderosa lembrança de que o verdadeiro sucesso não é encontrado em excessos, mas no compromisso inabalável com aquilo que realmente importa. E então, o que mais podemos aprender com essa história épica? Deixe seu like, se inscreva e compartilhe nos comentários as lições que você tirou da fascinante vida do rei Salomão.